trazer para essa criança essa dimensão da violência é quando ela entrar nesse circuito social, quando ela compreender e tiver os recursos necessários para explicar aquela situação. E essa é uma característica extremamente humana. No momento que a gente quer partilhar, no momento que a gente quer ser reconhecido socialmente, não é um reconhecimento de mim, mas é um reconhecimento de trato, de conseguir entender as normas, de conseguir falar com vocês aqui, de conseguir conversar com a minha mãe, conseguir as coisas que eu quero, eu preciso entrar na linguagem. Eu preciso partilhar disso socialmente. O que o autista faz, por exemplo, é se recusar a isso. É se recusar a essa entrada. Mas ele entra, né? Ele se comunica, porque ele precisa comer, ele precisa ter uma série de ações aí, né? Que depende do outro. Então ele se comunica. A gente não está dizendo de um não sujeito, que o autista é um sujeito, mas ele tem uma recusa aí importante. Estou trazendo esse exemplo para dizer que essa criança, ela não pode não explicar o que aconteceu. A gente não permite a ela não entender o que aconteceu. A gente é feito de entendimento, a gente é feito de explicações. O que é muito comum, por exemplo, lá no consultório, com as pessoas que foram abusadas, pelo pai, principalmente, é que essa criança fique e que vire adulto, que vire um adolescente, que vire um adulto, fique numa eterna busca de entendimento. Porque nenhum entendimento é passível para isso que não é dito. E a gente pode dizer, mas meu pai era alcoólatra e fez isso por isso. A gente pode dizer que, eu amo muito meu pai, então eu não importo com o que ele fez. Eu posso dar milhões de explicações, eu posso interpretar com todos os tipos de desenhos que eu tiver. Não vai ser suficiente, porque isso não é dito. Isso está num arcabouço do horror. E ela tem que lidar com esse horror. O sentimento do horror, ele não tem um lugar no mundo. Ele não tem uma compreensão. Isso é muito difícil. Então, o que faz essas crianças, quando vão para o consultório, essas pessoas, já adolescentes e adultos, é verificar um mecanismo sempre de busca de entendimento. Elas estão sempre lendo o jornal, elas estão sempre lendo aquela coisa que passou na televisão, elas estão sempre vendo situações de abuso, às vezes com outras crianças, às vezes estão pressentindo que aquele homem vai abusar daquela criança. Então, sempre voltada com esse tema na busca de um entendimento infinito e muito angustiante, porque nunca se acha um lugar. Eu estou usando um exemplo que me traz uma clareza da vulnerabilidade, porque ele é partilhado, né? Eu tenho certeza que o abuso ele não vai ser dito aqui como uma cena normal para todo mundo, como uma cena que não coloca o sujeito em vulnerabilidade. Então fica muito claro para a gente utilizar como um exemplo. Por outro lado, o que Freud vai dizer é que a condição estruturante em que o sujeito se coloca, e que é impossível não se colocar, porque senão não se partilha, porque senão a gente não vive em civilização, e tendo toda a condição estruturante uma falha, ela vai nos haver sempre com essa condição de vulnerabilidade. A gente não tem os recursos para lidar com uma estrutura que não se resolve por si mesmo. Eu não tenho recursos para dizer, se eu não segregar, e isso é uma reação defensiva, para dizer para o cara que vem aqui me falar que aquilo não é uma linha reta. E eu vou falar do que então? Se não é uma regra, como é que eu vou resolver essa situação? Né? Como é que a gente vai conversar? Isso vai exigir uma solução para mim, nas coisas que eu partilho, né? na vivência aqui, na vivência aqui do todo, uma solução inventiva. Essa solução, às vezes, é o aprisionamento, a segregação, é o tirar de mim a possibilidade daquele que me questiona, daquele que não compartilha essa vivência comigo. Bom, então, eu disse agora, né, a condição estrutural leva a uma vulnerabilidade que nos é inerente, não é possível escapar dessa vulnerabilidade, e a Maria Rita Kel vai chamar isso de a delicadeza inegociável da vida psíquica. Delicadeza, eu acho uma frase lindíssima para o efeito que ela tem, para o poder que ela tem, para a magnitude horrorosa que ela tem também. Porque delicadeza não quer dizer aqui um cuidado, uma doçura em relação à vida psíquica, mas assim a uma sensibilidade. E sensibilidade nos leva ao prazer, né, ao prazer do gozo, por exemplo, mas nos leva também
a dureza, né? A dor, a condição de sensível. Quanto mais sensíveis somos, mais temos a chance de lidar numa intensidade diferenciada com essas sensibilidades mesmo, né? Esses fatores que provocam essa sensibilidade. E o caráter inegociável traz para a gente a dimensão quantitativa, a não existência de uma dimensão quantitativa. O que vai dizer que aquele objeto que tocou a minha sensibilidade, aquele fogo ali que me queimou, a quantidade que eu vou suportar é a sensibilidade da minha pele. Talvez uma outra pessoa com uma sensibilidade diferente vai suportar o fogo de uma maneira diferente. Então, a gente vai suportar aquela falha, sempre, aquela vulnerabilidade de maneiras diferentes. E quando a gente diz para que aquele outro está vulnerável, mais vulnerável, psiquicamente, a gente está imputando uma condição que não é nossa, é dele. Percebem a diferença? Assim? Se a gente está dizendo e aí eu vou trazer elementos para pensar isso, mas se a gente está tratando de uma condição social, a gente tem os recursos sociais, a gente tem os valores sociais que nos dizem que aquilo é uma condição de vulnerabilidade. Se a gente vai para o plano psíquico, a gente precisa pensar nesse caráter inegociável, nessa não quantidade, que não vai ser definida por mim, mas vai ser definida pela sensibilidade que é dele. Então a gente vai sair um pouco dessa discussão que eu estou fazendo agora, para tentar traçar um caminho de trabalho aqui, né? Eu trago 2 elementos para pensar um contexto de vulnerabilidade, para pensar uma atuação, para reconhecer uma vulnerabilidade de uma maneira que não seja tão opressora. E aí é de uma maneira que não seja tão, porque eu sinto uma dificuldade de pensar qual não é completamente. O primeiro elemento são os recursos, que eu estava salientando sempre lá atrás, essa palavra é importante. Recursos, tanto psíquicos, tanto econômicos, quanto sociais. Quando eu estou trazendo recursos psíquicos, vamos voltar naquela criança Z lá atrás, será que ela teria recursos no desenvolvimento da idade dela, recursos psíquicos para tratar daquilo que ela está vivendo? Vamos pensar vulnerabilidade em situações limites. Ela teria condições de compreender, porque é isso que o ser humano faz, explica, compreende, traz para a razão o que ela estava vivenciando, as sensações que ela estava sentindo? Eu acho que não. E é exatamente esse achar que não que também me leva a pensar naquela condição de vulnerabilidade, reconhecer esse pai aqui atrás, toda essa equação que eu fiz aqui atrás. Ela teria recursos econômicos para lidar com aquela situação? Ela teria condições financeiras para sair dessa situação, para escolher ficar, enfim. Ela não teria, porque na sociedade que a gente vive, partindo, né, da concepção de que a gente tem que ter bens, tem que acumular bens para conseguir as coisas, ela, na idade que ela tem, não tem desenvolvimento físico, inclusive, para conseguir os bens tal como a gente partilha, tal como a gente consegue na sociedade. Ela teria recursos sociais para fazer isso? Recursos sociais aqui a gente pode usar, por exemplo, as informações. Ela teria informações de como sair da situação limite ou como ficar nessa situação limite. Ela teria informações de um conceito da existência de um conceito tutelar. Ela teria informações sobre a possibilidade de falar sobre isso, onde, qual lugar que isso seria recebido. Não, eu acho que não. Então, no caso da criança, a gente tem um elemento inteiro, né, todas as possibilidades de recursos violados. E o outro elemento seria tempo. Tempo psíquico e tempo social. Que tempo ela tem para conseguir se haver com essa situação limite? Provavelmente, até ela conseguir todos esses recursos aqui, isso vai durar muito tempo. Até ela conseguir recursos psíquicos, inclusive para dizer, mãe, esse pai está fazendo isso comigo, se não for por uma fala, né, mais espontânea, provavelmente ela vai demorar muito tempo para conseguir dizer disso. Ela não vai ter recursos econômicos, ela não vai ter recursos sociais, isso vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo que vai colocar nessa situação de vulnerabilidade que eu reconheço. Novamente, ainda não é ela que está reconhecendo isso como uma situação de vulnerabilidade. E o outro, bom, a gente poderia dizer de tempo psíquico, ela teria
o tempo necessário para conseguir elaborar todas essas questões? Ela teria tempo necessário para conseguir, de fato, interiorizar e compreender essas normas, esse tabu do incesto? Enfim, acho que não. Tem um exemplo, talvez saia um pouco dessa criança, né, para a gente aproximar mais. Recentemente uma moça me procurou e ela tinha sido agredida pelo marido. Era uma moça que não me conhecia, que me procurou em função de uma fala que ela escutou por aí, e não me procurou no caráter de um consultório, então ela não queria um atendimento em relação a isso, ela queria resolver a situação. Ela teve lá um insight, ela teve lá um momento que isso trouxe uma clareza, que ela reconheceu isso para ela como uma situação de vulnerabilidade e que ela queria dar um destino a isso. E aí ela me procurou num dia que o marido viajou. E para ela isso era importante, porque o marido ia viajar e ela teria a chance de sair desse lugar. Ela tinha recursos psíquicos? Não sei. Faço a menor ideia se ela tinha, porque eu não conhecia a moça. E escutando ela ali, eu não poderia perceber, eu não poderia trazer a priori algum recurso, algum elemento. Ela tinha recursos econômicos? Não tinha. Ela dependia completamente do marido, trabalhava, mas isso não era suficiente para ela criar os 3 filhos que ela tinha e sair de casa, e, enfim, não tinha familiares, ela não tinha esse pilar. Ela tinha recursos sociais? Também não. Ela não tinha informações, ela não tinha a quem recorrer, ela estava nesse vazio mesmo. O que ela me procura, quando ela me procura, o que eu posso ofertar a ela são recursos. Eu não posso ofertar em recursos psíquicos, né, porque isso depende dela, mas eu poderia oferecer recursos econômicos e sociais. Como que a gente ia tratar com essa situação de falta de grana e como que a gente ia se tratar com essa questão de informação. Então eu conversei com ela todas as possibilidades que a gente tinha de atuar frente a casos de agressão. E aí falei de milhões de lugares, milhões de políticas públicas, falei de milhões de possibilidades, que não são tantas assim, né, mas existia um leque, e disse para ela, então escolhe, o que você acha que você tem que fazer? Ela falou, não, primeiro eu vou na delegacia, eu vou denunciar. E aí fui com ela para a delegacia, denunciamos, fizemos um boletim de ocorrência e traçamos um percurso aí que permitiria ela sair desse lugar agressor. Então ela teria uma semana sem o marido, daí 2 dias a gente tinha conseguido um local, a gente conseguiria, né, eu estava no primeiro dia aí, eu conseguiria um local para ela e para os filhos, a gente conseguia articular uma medida protetiva e seguraria ela nos recursos que me eram concebidos, eram os recursos que eu tinha para oferecer a ela e que eu conhecia, né? Talvez se eu conhecesse outros, teriam novas possibilidades. E a gente estava lidando com o fator do tempo. Então vamos fazer isso daí 2 dias, porque até ele chegar a gente ganha um bom espaço aí. Mas daí no outro dia esse sujeito chegou de surpresa e interrompeu o tempo social que a gente tinha, que era o tempo de uma semana. E aí eu tinha que lidar com uma falha, talvez, minha, de ter priorizado esses recursos, ou com uma falha que não é minha. Talvez seja um tempo que é dela, mas que no meu valor moral, ela tinha que ter saído desse lugar. Né? O que eu queria, o que eu desejava para essa mulher é que ela não fosse agredida novamente. No outro dia que o marido voltou, ela decidiu que não ia mais sair e permaneceu nesse lugar, apesar de todo o investimento e apesar de uma situação de violência que se agrava, porque aí com a medida protetiva ele não poderia, né, entrar, enfim, ele fica muito chateado em relação a isso e resulta em violência. Eu poderia dizer que o tempo psíquico ali talvez não foi suficiente, que aquela elaboração que ela faz, que decide ela ir atrás, não foi suficiente. Eu poderia ir por uma vertente mais social e dizer que, bom, tem uma questão hierárquica, tem o poder desse homem, tem milhões de questões aí, né, sociais, mas às vezes eu não sei, eu não posso dizer disso. Eu só posso dizer que moralmente isso é algo que me afeta, é algo que, para mim, não estava nas minhas concepções. Mas eu não sei como é que isso resulta para ela. Eu não sei qual seria o destino disso para ela. Seria uma violência dizer,
que porque eu acho que ela tem que sair, eu tenho que conseguir, eu tenho que tirar esse homem, eu tenho que ir à força, sei lá, eu tenho que, sabe, seria isso, enquanto ela está no tempo dela ainda, ela está nos ciclos dela, a não ser que ela me diga que não, a não ser que ela me traga elementos psíquicos, econômicos, sociais, tempo, psicossocial, para dizer que essa é uma situação de vulnerabilidade, sim, que é uma situação que ela reconhece como vulnerabilidade, como ela reconheceu lá atrás, né, naquele primeiro dia, e que tomou ações em relação a isso. Então, eu podia caminhar junto com ela, mas eu não posso fazer por ela. Bom, então vamos sair agora desse caminho que eu fiz na primeira parte, para tentar chegar mais próximo de vocês aqui, para falar um pouco do trabalho aqui. O que esse preâmbulo todo que eu fiz pode nos ajudar a compreender aqui? Eu vou na direção contrária, então. Eu vou sair do social ao particular, tendo em vista que a gente já fez aquela compreensão inicial. E para isso, aqui, pensando numa política pública, eu acho que o que aglomera, o que possibilita, assim como o caráter transindividual lá atrás me possibilitou fazer essa direção na minha fala, eu acho que o que vai possibilitar esse caminho contrário é o termo reintegração, que eu sei que é muito discutido, né? Eu utilizo esse termo muito em função de uma posição que eu tenho em relação aos estudos do Zaffaroni. Eu não falei antes, mas eu sou uma abolicionista penal, então eu não aposto no cárcere, né, como uma solução para resolução dos conflitos sociais, e trabalho muito com o Zaffaroni. E é o Zaffaroni que propõe o uso desse termo reintegrar no lugar daquele todos os outros termos das políticas que o Virgílio chama das políticas de ré, né, que só fazia a gente andar para trás. Ressocialização, recuperação, enfim. O Zaffaroni vai propor esse termo reintegrar, e eu vou utilizar ele, mas eu quero antes pensar o que isso significa. O que significa dizer de reintegração? Eu conversava com a Daniela antes, ela me dizia que vocês estão usando inclusão social, né? Mas eu quero manter essas perguntas que eu faço. O que significa, tanto para inclusão social, para reintegração? O que significa reintegrar? Significa garantir direitos a esse sujeito? Significa garantir oportunidades que lhes foram retiradas? Eu acho que se a gente caminha com esse objetivo, se a gente caminha com esse significado, a gente erra. A gente erra porque a garantia de direitos, a garantia de oportunidades, ela está dada na lei. Quando a gente não cumpre, a gente está ferindo, transgredindo uma norma. A gente pede que esse sujeito não transgrida uma norma, que ele, né, ande em conformidade com os contratos sociais, mas é a gente mesmo que viola essas normas. Então, bom, não acho que um programa, uma política pública tem que percorrer esse caminho, não. Isso tem que ser dado lá em cima, né? Isso tem que ser dado e cumprido pela lei. No sentido de que a gente não pode ficar fazendo programas corretivos, né? A gente não pode andar corrigindo o que não fez lá atrás, vamos fazer aqui, o Estado não garante, então vamos garantir agora, vamos garantir de que forma, vamos dar oportunidade para que ele cumpra todos os contratos sociais, enfim, acho que isso está dado lá atrás. Porque tem uma situação, quando a gente diz de reintegrar, e aí tem toda aquela discussão que eu não vou fazer aqui, né, se ele estava integrado ou não antes do processo de encarceramento, e eu vou cortar isso, mas vamos pensar só durante o período de encarceramento. O que a gente faz com esse sujeito que é encarcerado? A gente vai desintegrá-lo da sociedade, não é mesmo? A gente vai privá-lo de liberdade, na verdade a gente vai privá-lo, colocar uma medida de privação social, ele vai perder os contatos sociais ali, os atos que ele fazia, ele vai perder as vinculações que ele tem no tecido da cidade, e então ele vai sair dessa suposta integração que ele tinha antes. A gente está oferecendo a ele um certo aprendizado de comportamentos que ele precisa ter aqui, a gente está dizendo para ele que bom, lá fora ele fazia dessa forma, agora ele tem que fazer de uma outra forma, e é essa outra forma que vai reintegrá-lo na sociedade? Penso que não. Porque no processo de encarceramento, o que a gente vai se ver é um aprendizado de comportamentos que a gente não pode ter aqui fora. Ele não pode olhar para a gente, ele não pode conversar com a gente, ele não pode correr atrás do trabalho que ele quiser, ele não pode ir atrás das questões de saúde, ele não pode ter autonomia, então, ele não pode
dormir direito, né? Porque ele vai dividir a cela, ele não pode conversar com a gente, enfim, são uma série de ações que aqui fora a gente vai exigir dele. A gente vai dizer, conversa comigo, diz o que você quer. Lá dentro a gente está dizendo, não me diga o que você quer. Né? Lá dentro você está me dizendo, faça isso, faça aquilo, conforme eu quero. Eu acho que o POP é bem explicativo nesse sentido. A gente está oferecendo trabalho, porque a gente está dizendo que, muitas vezes, né, o trabalho é que nos integra socialmente. É pelo trabalho na sociedade, né, capitalista, é assim que temos um sistema econômico, é um sistema que nos reúne, nos integra, e que é o trabalho que vai fazer esse movimento, vai nos integrar socialmente. Aí a gente chega lá, tem trabalho? Não tem trabalho. E que trabalho é esse? Eu estou vindo agora ontem eu estava numa unidade com uma capacidade que está com uma lotação lá de 1.800 presos. Desses 1.800, 456 estão trabalhando. Desses 456, 400 compõem 2 alas de artesanato, 200 cada. Nessa aula de artesanato, o trabalho é configurado se o familiar levar algum tipo de material para que ele realize, se o familiar tiver alguma condição de levar algum tipo de material para que ele realize esse trabalho, essa atividade. Se ele não tem esse material, ele não vai fazer essa atividade. E o destino desse produto que eles fabricam lá também vai depender do que é possível fazer. Se o familiar quiser levar lá para fora e vender, ele vai vender. Se o agente que quiser comprar, ele vai comprar. Se o preso não quiser vender e quiser ficar com ele lá, ele vai ficar. Se o diretor, e isso é importante, ter sempre muitos produtos à disposição, para que o diretor mostre para os visitantes que forem lá e quiserem ver. Então é isso. Né? O destino desse trabalho, o produto desse trabalho, está ali incerto. E boa parte deles não tem condição de fazer porque os familiares não levam, não visitam, não tem condição de levar o produto. E estão lá, configurados nessa estatística, né, de trabalho, de presos trabalhando, unicamente porque estão alocados numa cela de artesanato, uma ala, né, que é destinada ao artesanato. Então é esse o trabalho que lhes é ofertado e que aqui fora não vai se configurar como um meio de integração. Vai ele ficar em casa, né, o dia todo esperando que alguém leve o material, ou esperando também que alguém venda para ele, ou que alguém dê um destino para esse material, e vamos dizer aqui que isso é trabalho, aqui fora que isso é trabalho, como estão dizendo que é lá, que isso é um movimento de reintegração que já começa dentro da prisão? Bom, eu acho que não. Desses, eu falei, 400 estão na aula de artesanato, sobram 56. Desses 56, 41 estão utilizados na mão de obra de manutenção da unidade. Então, são as faxinas, são o pessoal que vai ser usado na jardinagem, na capina, é o pessoal que vai ser usado na lavanderia, é o pessoal que vai trabalhar levando alimentação para os presos, é o pessoal que vai cuidar dessa manutenção ali. Aí eu pergunto para eles, isso vai agregar alguma coisa? Isso é uma experiência importante para vocês? É uma vinculação de trabalho? Como é que vocês veem esse trabalho que vocês realizam? E aí a resposta que eu tenho sempre é, limpar eu limpo minha casa. É o trabalho, então. E qual que é o lugar, né? Qual que é esse cara? Se ele ficar lá limpando a casa dele, se ele ficar lá capinando o jardim dele, se ele ficar lá mantendo as condições da sua casa, isso não vai se configurar como trabalho aqui fora. A gente vai continuar marginalizando, segregando esse sujeito. E tem 15 que estão trabalhando em parcerias privadas. Então, desse universo todo, de 1.800 presos, eu acho que sobram 15 que estão numa função que talvez aqui fora seja reconhecido socialmente. Talvez. Porque, por exemplo, tem lá uma costureira que distribui alguns vestidos de noiva, e que a mulher que a presa faz todo o vestido de noiva e que vai receber ao final, ele só não borda, né, o vestido, ela vai receber ao final R$25. E o mesmo vestido tem sido vendido aqui no mercado de trabalho, na verdade eles não são vendidos, eles são alugados por R$4.500. Então, a matéria-prima está ali, e aqui fora ela não vai pegar essa mulher por R$25.
Até porque R$25 ela consegue fazer 2 vestidos ao mês, vai continuar colocando ela numa função segregada, né, numa posição marginal. Então, a gente está integrando esses sujeitos? Não. Colocamos eles lá, dizemos que eles estão ou não estão reintegrados aqui fora, né, antes do processo de encarceramento. Não vou fazer essa discussão. Entro lá, a gente vai educá-los. Educá-los para onde? Nessas condições. Então, o trabalho que a gente tem com o egresso é reintegrar. Reintegrar, fazer esse processo que a gente acabou de destruir, né? Se houvesse alguma coisa, a gente está destruindo esse processo. E aí o Zaffaroni vai dizer, então o que é reintegrar? Saindo daquelas políticas de ré lá atrás, reintegrar significa sair do lugar do sujeito, que é responsável por esse processo de encarceramento, mas colocar a sociedade como responsável por esse processo, porque de fato somos nós que encarceramos. De fato somos nós que desintegramos, né, num certo momento. Se ele estava desintegrado lá fora por uma condição de escolha, como muitos vão dizer, esse é um processo que aconteceu lá fora. Quando a gente prende quem é responsável por isso, e aí o Zaffaroni vai dizer que lá fora também a sociedade é responsável, mas para que a gente fique mais na prática aqui, quando a gente prende quem é responsável por isso somos nós. Então temos que resolver esse problema que fizemos. E o Zaffaroni me traz o link com o que eu estava falando lá na frente, lá no início, que é a vulnerabilidade social. Ele coloca dentro desse conceito de reintegração a vulnerabilidade social que a gente imputa ao isso. Porque nesse lugar aí, a partir de categorias que reconhecemos socialmente, quando eu falo, aqui fora, esse trabalho não vai ser reconhecido, essa categoria é uma categoria que coloca em vulnerabilidade social. É uma categoria que traz para esse sujeito uma condição, a condição de egresso. E é uma condição que a gente partilha, que a gente reconhece como vulnerabilidade. Para ele, pode ser diferente, mas que a gente partilha. E é nesse lugar que a gente precisa resolver o que a gente tragou. O que a gente vai ofertar, então? São os valores que a gente vai partilhar. Então, a gente vai ofertar normas, a gente vai ofertar comportamentos desejáveis, a gente vai ofertar lugares desejáveis para que esse preso esteja. Quando eu comecei a fazer pesquisa, com iniciação científica ainda, na graduação, a gente tinha uma proposta de pesquisa e a gente foi visitar, marcou uma entrevista com um diretor de humanidade prisional no interior. E fazia parte dessa pesquisa, eram uns 4 membros, e esses 4 faziam parte de um egresso. E para a gente era muito importante que esse egresso estivesse lá por causa dessa condição de vulnerabilidade, porque não sou eu que vou entender. A metodologia de pesquisas que a gente trabalha, ela parte dessa ideia de que quem sabe o que viveu, e é isso que eu estou tentando falar já, né, repetidamente, que quem sabe o que viveu foi ele, quem passou pela experiência. Não é a minha hierarquia de saber, que com os meus valores aqui estou dizendo, né, de um monte de vulnerabilidade, um monte de situações, e estou dizendo para ele que tem um monte de lugares que ele precisa passar e que ele precisa atuar para que seja aceito. Então, nesse lugar de reintegração também era importante, porque tiramos esse sujeito, né, dessa vinculação, talvez, com os trabalhos que atualmente ele tinha antes, no mercado informal, no crime, enfim, e que o marginalizava, e trazíamos ele para o nosso lugar que é desejável, né, para o lugar de pesquisador, que é o que me traz aqui hoje, por exemplo, que é reconhecido. E aí fomos com esse sujeito para lá, era importantíssimo que ele tivesse, que a gente trouxesse, escutasse ele também com os impactos que ele tem, com os impactos que a gente tinha nessa entrevista, e chegou lá, a gente entrou, fizemos o cadastro normalmente, e aí fomos interrompidos no meio da entrevista, já com quase a tropa de choque lá dentro. A tropa toda entrou porque a gente tinha dado com o egresso do sistema prisional lá e eles achavam que a gente ia fazer alguma coisa errada só. E foi uma situação de muito susto pra gente, porque ele estava em liberdade, né, ele já não estava com nenhuma vinculação judicial ali, ele não era, como chama, condicional? De assina, né? Não estava condicionado, estava livre, já tinha recebido o alvará, tudo e tal, mas estava a lista, né, os antecedentes criminais estavam lá. E ele foi reconhecido por um dos agentes lá da unidade. Então ele foi, investigou com o número de identidade que a gente deu, e aí foi um caos.
literalmente um caos, para a gente sair de lá foi muito difícil, virou um grande problema. E o que eu fiquei me perguntando, eu acabei escrevendo um texto sobre essa situação, publiquei um artigo em função dessa situação, porque me moveu bastante. E o que me perguntava bom, a gente está dizendo que o preso tem que sair, tem que se reintegrar socialmente. Reintegrar é trabalhar, né? Uma das vertentes da reintegração é trabalhar. Estou dizendo que crime não se pode cometer. Então, eu preciso oferecer a ele um lugar. A gente oferece um lugar desejável, um comportamento desejável. Ele está lá entrevistando uma pessoa como pesquisador, né, em respeito a isso, cumprindo as normas. E aí a gente é atendido assim, né? A gente recebe esse tipo de comportamento. E aí, para esse sujeito, o que ele me falava depois, isso já depois de conseguir sair na confusão, não adianta, eu não quero estar aqui não, vai ser sempre assim, sabe? E aí a gente escutou isso um tanto de vezes, e eu quero estar aqui, porque foi a gente que colocou ele nessa situação de vulnerabilidade, né? Talvez por uma ingenuidade, eram pesquisadores que não pensávamos de fato que isso traria tanto problema, apesar de termos olhado posteriormente se existia algum impedimento dele acessar uma unidade prisional, se estava lá nos códigos normativos algum impedimento de que o egresso, após passado, cumprido toda a sua pena, acesse. A gente não encontrou, quando conversamos com advogados, não encontramos, não havia explicação, né, para isso. Ou havia, enfim, em relação a uma suposta periculosidade que todo preso tem. E eu acho que em relação a vocês também, porque de alguma forma o sistema está indo contra você 5, só que vai naquele que ele dá conta de justificar, né? O sistema não é aberto, né? Então, quando a gente tenta chegar para abrir, não adianta. Mas o fato com que aquele sujeito que passa, isso é importante para a gente retomar a questão dos recursos. Que recursos eu tenho para lidar frente a essa situação? Eu tinha muitos recursos enquanto pesquisadora para lidar frente com aquela situação, porque aquele sujeito não me desrespeitava em hora nenhuma, aquele sujeito não me xingou em hora nenhuma, mas para esse outro, apesar de eu ter inclusive me alterado com ele, porque ele foi muito violento com o outro cara no sentido verbal. Então, assim, eu, na minha experiência toda, fiquei desesperada com essa violência. Mas comigo ele não se dirigia a hora nenhuma, então eu tenho recursos que diz das minhas condições sociais, que diz do meu lugar de fala, que diz de uma série de lugares que eu passei que me qualificam para estar lá e não ficar numa situação tão vulnerável quanto esse sujeito estava. Mas, de fato, eu não sei se... Isso eu estou dizendo do termo econômico, estou dizendo o que é reconhecido socialmente. Mas eu não sei qual é o impacto que teve nele, porque o impacto que teve em mim foi forte. O impacto que isso teve, desagregando tudo que eu pensava, não que eu achava que eles iam receber a gente bem, enfim. Mas pensando que a gente tinha um investimento muito grande, né, nessa pessoa, então isso teve um impacto importante. Me colocou numa vulnerabilidade pessoal muito grande, que eu tive que resolver, por exemplo, na via do texto, né, na via da publicação. Então, isso para voltar ao termo quantitativo ou não. Quantidade depende da sensibilidade, né, da delicadeza inegociável da vida psíquica. Bom, então, como é que eu estou pensando reintegração? Aqui, a minha defesa é que reintegrar seja um processo de redução de vulnerabilidades, seja um processo que a gente atue nesse tipo de redução. Isso significa, quando eu trago o termo para o plural, eu não estou querendo dizer da variedade de situações que nos colocam em vulnerabilidade, mas eu estou querendo unir vulnerabilidade social e vulnerabilidade pessoal, que significa que a gente vai ter que estar sempre se havendo com aqueles dois elementos, recursos e tempo. E sempre se havendo com as questões subjetivas, sim, mas as questões que eu possa transitar com elas e partilhar com elas na vida social. E isso me coloca diretamente em relação, e numa relação estruturante, entre moral e ética. Moral eu estou colocando aqui como esses contratos sociais que estabelecem comportamentos normativos que a gente tem que ter. Seja na via da religião, seja na via civil, seja na via judicial. E a ética, então,
está muito vinculada ao senso comum, a essas normas que a gente troca, né? E a ética é uma ética do desejo, que eu não vou ficar aqui entrando nos pormenores, mas que fundamentalmente pressupõe que a gente reconheça a vulnerabilidade que esse sujeito tem e que só ele sabe dela. Então, reconhecer não significa aceitá-lo, porque é imprescindível para a gente, numa posição ética, que eu não pactue, por exemplo, se o meu paciente virar para mim e dizer, olha, eu quero morrer. O meu desejo, que nem isso é um conteúdo manifesto, quando ele me diz eu quero morrer, é um conteúdo manifesto. Ainda que eu escute no desejo dele, se querer morrer, a minha atuação precisa estar ligada a um pressuposto ético. Eu respeito, mas eu não pactuo. Então, o meu trabalho não vai ser nessa vertente. Eu não vou trabalhar para que ele cumpra o desejo dele, porque a psicanálise vai fazer isso, né? Que a gente se aproxime do desejo. A ética não me permite, uma ética do desejo, não me permite que eu contrarie isso, né? Que eu contrarie no sentido de que eu vá em função desse desejo, vou trabalhar em função de que ele se mate. Eu vou dizer com isso, eu não compactuo, mas sou eu que não compactuo, não é ele. Tem um caso do Jorge Forbes que ele conta que ele está no atendimento de um paciente com sofrimento mental, ele está fazendo uma entrevista, daquelas entrevistas que se fazem nos hospitais psiquiátricos, para mostrar para os alunos, e aí ele pergunta, o sujeito, ele na situação de liberdade é um sujeito que mora na rua, que tem uma escolha por esse lugar de rua. E aí o Jorge Forbes faz uma intervenção interessante, porque ele diz, olha, para mim, o melhor lugar não seria a rua. E esse sujeito tem uma reação interessante, porque ele estava o tempo todo demonstrando que esse lugar da rua era importante para os laços sociais dele, era importante para a compreensão daquele desenho que ele interpretou lá atrás, era importante para a configuração psíquica dele, mas ele começa a tentar entender o que é partilhar. E a intervenção que esse sujeito faz não é nele, você não pode morar na rua, porque o ideal que a gente tem moralmente concebido é que a gente não pode morar na rua. O que a ética me exige é que eu não posso ir contra esse desejo, mas o que a ética me permite, né, na verdade me obriga, é não pactuar com esse desejo. Estou trazendo isso para o campo da clínica, porque fica mais fácil compreender, mas é isso que eu acho o ponto mais difícil no trabalho com os egressos, no trabalho das políticas públicas. Porque compreender essa diferença, como eu pensava até antes da gente começar aqui, compreender essa diferença, ela não é simples, não. A gente vai muito no conteúdo manifesto, como aquela minha amiga queria ir no conteúdo manifesto, que o cara dizia, que o trabalhador dizia para ela, esse é um lugar que me infantiliza. A gente vai por esse conteúdo, é isso que ele nos fala, é isso que a gente escuta, né, a princípio. É isso que é visível, que é palpável. E aí a gente está no campo da vulnerabilidade social. Quando a gente entra para o conteúdo latente, quando a gente sai dessa concepção e tenta ir além, e tenta escutar o que é invisível, né, não é só enxergar, é escutar o que é invisível, é que a gente traça o ponto da ética do desejo. Recentemente, uma técnica que da FESP me ligou, não sei se ela está ali, é você, a gente estava discutindo um caso, vou contar, é um caso que não tem solução, por isso eu quero trazer de fatos fracassos. Obrigada, gostei. Não tem solução a priori, a gente não construiu, não é um resultado eficaz ainda, né? Não eficaz para o nosso ponto de vista. Mas só para situar melhor no trabalho de vocês, ela me ligou e ela dizia, uma pessoa que eu atendi muito tempo, quando ele estava preso. Atendi, na verdade, eu não atendi. Quem atendi era uma parceira de pesquisa e ela atendeu ele muito tempo e eu me vinculei a ela porque ele sofreu uma série de questões durante esse processo de aprisionamento e ela estava muito debilitada com esse processo, ela, não sei se ele, e eu fui acompanhá-la nesse sentido, para que a pesquisa continuasse a andar, para que a gente não desamparasse esse sujeito em função das questões dela. Então eu fui acompanhá-la e escutei mais ou menos esse caso, em algumas vezes, em algumas situações, mas a importância que essa presença se configurou para a interpretação dele, que eu não sei qual foi estabelecer um
laço social de fato, foi estabelecendo uma transferência, que é o que a gente chama. Nessa transferência ele me procurou, depois que ele saiu da prisão lá, ele estava numa unidade APAC, ele me procurou diversas vezes. A gente tem um programa lá na UFMG onde eu trabalho que é voltado um pouco para atendimento de egressos também, mais para atendimento de presos, mas voltado ao público egresso. E ele procurou esse programa e ele me pedia trabalho. E, na verdade, o que eu sempre escutei que ele me pedia era acolhimento. Ele vai lá para ser acolhido. Ele vai lá porque ele não tem recursos, ele não tem recursos econômicos, ele não tem recursos sociais. E ainda que eu oferte esses recursos, que é o que ele me pede no conteúdo do manifesto, isso não se configura como um resultado efetivo. Porque não é isso que está faltando de fato só. Está faltando, mas ele não tem um lugar. Isso, na história dele, é muito importante. Ele não tem um lugar porque ele é um filho adotivo, que foi adotado por um pastor que adota muitas crianças, e muitas dessas crianças se envolveram com drogas e foram procurar seus lugares. Então, ele não é reconhecido como filho, porque o pastor não admite nem a droga. Ele não é reconhecido como irmão das pessoas, porque os irmãos também não aceitam esse envolvimento dele com a droga. E ele ficou durante um tempo na APAC, teve um processo interessante, porque ele se vinculou a um processo administrativo. Não sei se vocês conhecem a APAC aqui, conhece? É o CSS, que é um lugar importante assim, de autogestão ali da APAC. Ele se vinculou lá, então ali ele teve um lugar interessante, onde a droga não aparecia, apesar de inúmeras possibilidades que ele teve de usar a droga. E aí ele casa, é um processo importante, porque ele adquire um lugar, e essa mulher o trai, então ele perde o lugar de novo, e, enfim, e vai nesse ciclo dele todo de não lugar. E o que ele vai atrás de mim, não é tanto que ele não me procura muito lá no programa, porque sempre que ele tem que ir lá no programa, ele precisa de me levar uma demanda, né? Ele entende assim, esse é um programa que eu preciso trazer uma demanda. Então ele me liga, ele fica me ligando. Para garantir, porque nesse lugar, apesar de todo esse processo difícil que a gente teve em relação ao programa que atendia ele, né, que a gente perdeu, a gente não tem estrutura, inclusive, de sempre conseguir o emprego, a gente não tinha estrutura nenhuma para atender. Ele chegou muito recente lá, a gente estava estruturando o programa. Ele não conseguia nada para a gente, absolutamente nada. E ainda assim esse vínculo se mantém. Então toda vez que a crise está alta demais, enfim, a droga está faltando demais, ou as problemadas que todas acontecem, ele liga e garante um lugar. E a mensagem que ele me manda é sempre liga para mim, Gleicinho, sabe? Então é importante que seja para ele. É isso que eu sei do caos. Só. Já que você falou do caso, ele te ligou depois do contato? É porque a gente não conseguiu mais contato com ele. Não. E eu imaginei que ele não tivesse vindo, ele não veio? Ele não foi e nem atendeu os telefones. E ele normalmente ele atende, né? Mas porque no último atendimento antes de ligar, a gente tinha pontuado, né, algumas coisas que já estavam sendo construídas com ele, né? E que ele ia para vir e ficar, não, mas eu vou conversar isso para trás. Então. O que eu fico pensando sempre é que recursos eu posso oferecer para que isso se interiorize de fato para ele. Porque ele não tem essa vivência que a gente quer que ele tenha, sabe? Esse desejo amoral. Esse desejo que ele se vincule ao trabalho. Então sempre você me ligou dizendo isso, né? A gente já tentou vários trabalhos, ele começa e para. Ele dá conta do trabalho, ele dá conta da atividade, ele dá conta do compromisso. Só que quando, né, na casa dele, né, na família dele, né, quando acontece alguma coisa, ele volta com o uso de drogas e aí ele fala, eu não dou conta de trabalhar por causa do uso de drogas. Né? Assim, repetiu isso 2 vezes. Ele era, as pessoas, o retorno das empresas que ele foi contratado era sempre positivos. E aí quando ele saía do trabalho, ele não desligava oficialmente, ele simplesmente não ia, ele, às vezes falava com o pré, né, mas não falava com a empresa. E era assim, antes disso acontecer, era sempre assim, não, ele é ótimo funcionário, dá conta do trabalho. E ele tem dimensão disso, assim, de que não é o trabalho, não é a atividade que ele está exercendo que
está fazendo com que ele não goste, ou que não tenha sentido. Não trata-se disso, trata de outra vulnerabilidade que ele não dá conta de lidar, né, assim, tão facilmente. E que aí afeta em todas as outras coisas também, que não é só o trabalho, ele faz outras trajetórias também, né, de ficar na rua, de não acessar o mundo. Teve até um momento que ele estava na rua e aí ele me liga, eu preciso de um abrigo, eu preciso de um lugar digno, a gente vincula, fica naquela desorientação para arrumar um abrigo e não vai ao abrigo. Aí de novo eu me pergunto, bom, o que a gente está ofertando a ele? Está ofertando lugares desejáveis, está ofertando comportamentos desejáveis, sendo que ele está me dizendo o tempo todo que o lugar dele é a droga. É o lugar que ele se encontra, é o lugar que ele se nomeia, é o lugar que ele é nomeado pelo outro. Ele está me dizendo isso o tempo inteiro. Ele me procura nesses casos de crise para dizer que esse é ele. Que esse é a droga. Agora, como participar? Eu não posso compactuar com algo que leva ele a um processo de mortificação. Porque se a droga fosse... Está gravando, mas eu vou dizer. Se a droga fosse um processo benéfico para ele, era importantíssimo que eu salientasse isso. Era importantíssimo que, ainda que no processo de criminalização, eu salientasse isso. Mas a questão é que a droga mortifica, a droga coloca sempre ele frente ao suicídio, que é o que eu tratava com ela, né? Então eu não posso compactuar. O que me faz me haver com soluções inventivas. Eu preciso inventar uma solução para cada caso. Quando eu trabalhava no PPJ, isso é tão claro, não sei se vocês conhecem o PPJ, isso é muito claro, isso é muito possível e muito difícil também. Tinha um momento lá que eu acompanhava uma paciente em atendimento, em AT, acompanhamento terapêutico, e todos da casa, teve um momento da casa, ela morava numa residência terapêutica, e todos da casa, existia um projeto de que todos vinculassem um tipo de trabalho. Mas aí na vertente da saúde mental, na vertente da reforma psiquiátrica, era preciso construir essa história, ficaram-se um bom tempo construindo essa história, até que todos se vincularam a algum tipo. Um foi ser baleiro, era importante para ele, então ele comprava a bala, ele colocava na caixinha e ia. Isso teve um efeito muito bacana. O outro foi trabalhar com lixo, porque o lixo era significativo na história dele. Então ele foi trabalhar na Asmari, um processo de reconstrução do lixo, que reconstruía muito das vivências dele. E eu tinha lá a minha paciente que me dizia que ela não conseguia nem me dizer, sabe? Ela não conseguia ir para o trabalho, não era esse o lugar que ela tinha. E também não era a escola. Ela já era uma mulher, ela estava com 67 anos quando eu atendi ela, e ela passou 22 em Barbacena. Então eu peguei ela, quando fui fazer o acompanhamento terapêutico, era justamente para esse processo. Ela estava saindo de Barbacena, começando a morar numa residência terapêutica, ela não conhecia a liberdade. Como é que a gente ia construir uma história de trabalho para ela? Que história é essa, sabe? Não fazia sentido naquele caso. Então, mas a gente precisa vincular, ela não pode ir para um processo criminoso. E aí a solução que a gente deu foi através do BPC, que é um benefício que eles recebem, em função da saúde mental, lá do sofrimento mental. E foi muito interessante, porque possibilitou ela vincular socialmente, porque o dinheiro era importante naquele momento para ela, enfim, tem uma questão da história dela aí, e que ela precisava comprar, ela precisava acessar os meios, ela precisava significativamente ir ao supermercado e comprar alimentos com o dinheiro dela. E só foi possível através dessa solução que a gente inventou, que não vai ser possível para todo mundo, porque não tem BPC para todo mundo, e porque as formas são diferentes, porque lá o baleiro, por exemplo, ele está lá vendendo bala até hoje. Mas é uma solução criativa que nos exige muito, e que eu aposto muito nessa vertente, mas que eu tenho grande dificuldade de trabalhar também com as questões do egresso, porque voltam sempre nesse duelo, nesse conflito entre moral e ética. Bom, então isso para finalizar, o que reincide são as próprias instituições que abordam sempre da mesma maneira as diversas formas humanas de manifestação da subjetividade. Era isso que eu vim falar para vocês hoje. É esse ponto que eu volto sempre, toda vez que eu vou falar de política pública, eu volto sempre porque eu sei que é difícil inventar, mas vira e mexe a gente cai, isso a gente cai lá no programa também, partilhando das mesmas histórias, das mesmas soluções, das mesmas invenções, que aí já não são invenções, já está posta, já está partilhada socialmente para todo mundo, em todos os casos.
E isso é constante, né? Isso é um traço de repetição. Eu brinco que enquanto a gente fica nesse traço, a gente está atuando, que é o traço que forma aqueles desenhos, a gente continua atuando. Quando está muito repetitivo, e a história dos egressos são sempre as mesmas, né? A gente vai ver no documentário, lá no projeto nosso, a gente está fazendo um documentário de mães, né, as meninas da iniciação bolaram um projeto desse lá, então lá é a mesma história, é a mesma repetição. Quando a gente está na repetição, a gente só vê o traço, a gente só consegue traçar, né? Na verdade a gente só consegue trazer para o visual, não estou achando outra palavra aqui, o que é visível mesmo, né? O que está reconhecido socialmente. A gente perde a dimensão do que é singular, a gente perde a construção do que cada uma dessas repetições estão verdadeiramente nos dizendo. Agora, na minha pesquisa no mestrado, que eu falei que é sobre tráfico de drogas, na verdade eu estou estudando o acerto de contas no tráfico de drogas. E eu fui para lá com uma ideia de que eu fui tratar desse tema, porque eu estava muito incomodada, eu atendi por muitos anos uma pessoa, muitos anos mesmo, dentro do sistema prisional, uma pessoa que ocupava um cargo no tráfico de droga, que é o cargo de matador, então ele é responsável pelas mortes, pelas execuções das pessoas, e eu queria entender melhor o que é isso, sabe? Porque a gente vincula muito a morte a um gozo, né? A uma crueldade pessoal, a gente responsabiliza esse sujeito, como que ele dá conta, enfim. E, na verdade, não era por essa via que eu estava olhando, mas pela via da arbitrariedade. Eu queria entender por que era tão arbitrário, por que tudo resultava em morte. E aí, quando eu entrei para a pesquisa de campo, e eu fiquei um tempo frequentando, né, um beco, enfim, entendendo as vinculações dos laços que tinham ali dentro, eu me deparei com uma não arbitrariedade. Eu me deparei com uma lógica, com uma estrutura que se repetia nos casos todos e que, enfim, me levavam para um outro caminho. Eu estava pensando de um jeito e tive que repensar todo o meu processo de pesquisa. E esse caminho foi a vertente do trabalho. Essa lógica me colocava frente a esses sujeitos na vertente do trabalho. Então eu compreendi que eles estavam ali trabalhando para o tráfico, cumprindo inclusive as funções e as tarefas que eram destinadas e tal qual lhes eram destinadas, da mesma forma que eles eram destinados. Então, o que reincide nessa fala é o comportamento, mas o que muda é a responsabilidade que a gente tem frente a uma situação que a gente está gerando. Não é que eu estou compactuando e estou justificando. Uma vez ontem me perguntaram, a minha orientadora me perguntou, numa outra fala que não tinha vinculado à minha pesquisa, ela me perguntou, mas você está justificando os crimes igual a gente justifica o nazismo, né? Vamos falar que eles estavam cumprindo ordens? E aí, imediatamente, isso me assustou. Não estou justificando. Eu não estou tratando isso como possível, como campo da possibilidade. Eu estou trazendo para o campo do visível aquilo que estava invisibilizado. A gente está trazendo a possibilidade da sociedade se responsabilizar por formas de trabalho como essa, em que a gente precisa executar pessoas. Porque o tráfico está totalmente vinculado a um sistema econômico. Ele está totalmente vinculado à questão econômica. Ele está totalmente vinculado à ilegalidade, né, as questões que estão passando pelo ilícito. Então, eu acho que quando eu traço esse outro panorama, quando eu visibilizo isso, é uma possibilidade de uma ação diferente. Aí, no caso, há um tempo atrás, lá no PPJ, eu atendi um preso que era um preso de uma situação econômica completamente diferenciada. Ele era muito rico. E era um jovem de 18 anos que comete um crime logo depois que faz aniversário. Muito parecido com aquela história que você me contou, né? Aquele caso que a gente conversou. Mas tem uma situação econômica diferente que vai passar por uma série de problemas em função disso. Porque ele estava atuando já tinha muito tempo, mas a situação econômica dele permitiu ele sair do processo criminalizador, né? Até que um delegado resolve que não vai aturar mais, o delegado é o vizinho dele, não vai aturar mais, e arma lá
com o pessoal dele, de chegar no momento em que ele estava recebendo uma quantidade de droga maior, que ele foi preso com 1 quilo de cocaína, de maconha. Ele só fumava maconha. Mas, na verdade, ele fazia um processo, ele colocava ele no crime, que era de vender para os amigos, né? Ele foi configurado como tráfico, foi preso como tráfico. Então, a policial chega lá exatamente na hora que ele está fazendo esse processo. E aí, o pai PJ foi chamado porque ele tinha um histórico psiquiátrico enorme, em função de várias internações por causa da droga, e tinham recursos, né? Tinham recursos de informações, eles sabiam, a família tinha como lidar com isso de alguma maneira, que estava mais dificultada, porque quem delatou lá, né, foi o delegado que estava fazendo de tudo para que esse menino não saísse da prisão. E aí a família correu atrás, eu fui lá fazer o diagnóstico, minha função era essa, eu tinha que fazer a avaliação para ver se o caso entrava ou não no programa. E acompanhei por um tempo, quando eu concluí, a minha conclusão era de que não, porque não existia um sofrimento mental ali, presente. Existia, sim, várias consequências em função da droga, enfim. Mas eu tinha já estabelecido um processo de transferência e a coordenadora do programa, comigo, resolvemos bancar isso e vamos entrar no caso, mas não como programa, como você. E aí eu entrei no caso sozinho. Por quê? A gente não queria vincular ele ao programa, ao PPJ, em função desse lugar de doente mental que tem, né? O PPJ é destinado aos doentes mentais, tem esse significante que é importante. E a gente não queria vincular ele para não colocá-lo nesse lugar. Eu entendi, nesse processo de atendimento, que esse lugar da justiça era um lugar que ele encontrou mesmo. Ele estava procurando esse lugar já havia bastante tempo. Quando ele foi preso, ele parou de usar droga, ele ficou ótimo e começou a reclamar só das violências inúmeras que ele sofreu, que foram violências muito graves, ao meu ver. Porque ele estava sendo explorado sexualmente, explorado financeiramente, porque ele era branco, muito branco, porque ele era rico, enfim. E aí ele sofreu um monte de mazelas. Mas tudo isso acontecia num certo pânico meu, de ver, né, de escutar esses relatos, mas sem nenhum sofrimento para ele, porque ele tinha encontrado o lugar. Sim. E aí eu fiquei, não dá pra gente defender a abolicionista penal, como é que eu vou defender a prisão aqui para esse caso? Não dá. Se o PPJ entrasse, talvez isso agilizaria o processo, ele sairia mais rápido, a gente poderia tentar uma medida em meio aberto, enfim. Era uma solução melhor, mas eu tinha que ir atrás desse desejo que ele estava me falando e construir uma solução para isso que fosse de uma forma diferente, né, dessa solução que ele tinha encontrado para as questões dele, que era o acolhimento ali numa unidade prisional. E aí, quando ele sai, ele ficou 8 meses, eu fiquei atendendo ele esse tempo todo, e quando ele sai, ele passa a responder, a ser acolhido pelo programa, ainda que não esteja, ele encontra um lugar para esse programa. E a construção que ele faz é de que ele, então, iria trabalhar, ele iria passar no concurso para trabalhar nesse programa, porque ele tinha sido acolhido. Então, foi toda uma história que a gente não envolveu, ele não estava no programa, a gente sustentou sozinhos, né? Eu sustentei sozinha, minha coordenadora sustentou sozinha, sabendo todos os problemáticos que isso podia acontecer, porque eu podia ser impedida de entrar na unidade, porque aquele caso não era um caso do PPJ, o juiz podia me perguntar, como no dia da audiência me sondou, por que o PPJ continua indo e não continua indo, ficou nesse lugar que é um não lugar, mas era exatamente esse não lugar em que ele estava, que eu precisava ir junto com ele. Então foi esse ir junto que possibilitou uma solução diferente, mas que não foi fácil, que não foi simples, sabe? Porque eu saí do programa e essa vinculação ficou comigo, não ficou com o programa, a gente teve que fazer um trabalho aí para transferir, e dependia dos atores que estavam lá, dependia das pessoas. Eu acho que é muito importante, esse é um outro ponto que eu queria falar. As pessoas que estão no trabalho com a egressa, elas não só executam o trabalho, sabe? Elas precisam de algo mais além, para dar conta. Que lá, eu acho que lá no Onasp, não sei se vocês estavam lá, né? Você falou bem nesse sentido, né? Te questionaram muito em relação a isso, mas... Apanha até hoje por causa do coração, mas acho que tem que ter coração e fôlego mesmo. Eu acho que precisa de um engajamento. Na psicossociologia a gente tem esse termo lá, que é o engajamento
na pesquisa, é o engajamento no trabalho, é o engajamento que está para além, que não é só uma satisfação nossa, e que é uma satisfação nossa, né? Cada um está trabalhando com isso, não é à toa, mas que exige uma paciência, porque cumprir normas não vai nos levar a lugar nenhum, né? Cumprir prescrições, garantir direitos, garantir oportunidades, não vai nos levar a lugar nenhum. Se a gente não escutar esse sujeito, a gente não vai entender. E a escuta é uma escuta do invisível, não é uma escuta do visível, né? Não é uma escuta do que ele nos diz que quer fazer. É preciso entender o que está por trás do que ele diz que quer fazer. Então, quando você me pergunta isso, né, eu fico pensando, essa repetição, ela tem que provocar assim, uma estranheza. Essa repetição traz, né, a gente pode ir para o campo da política, para o campo do social, trazer visibilidade a essa situação do documentário. Interessantíssimo, porque as pessoas não se aveem quando não tem esse tipo de recurso. A gente precisa fornecer recurso. Para que a gente mude a realidade prisional, a gente precisa oferecer recurso. Então, todo projeto que dá visibilidade a essas situações, eu acho interessante. Mas para esse sujeito não muda a realidade. Porque para ele está muito visível, o que não está visível é para o outro. Para ele sabe muito bem. Enquanto a gente se colocar nesse lugar de que de que ele tem que corresponder a uma expectativa social, a gente continua errando. Estou pensando aqui, quando você diz garantir direitos, né? E que você fala que está dado, né? Como garantir algo que deveria. E pelo menos a experiência tem mostrado que não está dado. Eu acho que, principalmente tratando com egressos, enfim, quando a gente vai seguir, encaminhar, eu não sei, assim, eu percebo que a gente lida com o oposto. Que para esse sujeito não tem a garantia dos direitos, né? E aí quando você fala da meritocracia, enfim, acho que a gente discutiu isso na reunião de gestores, tem direitos, garantias é para quem merece, né? Tem um merecimento. E eu tenho pensado aqui, porque políticas públicas, e elas são inclusive compensatórias mesmo, né? No Brasil, enfim, elas são criadas inclusive muitas vezes para garantir o que teria, que está dado e não está. E eu fiquei pensando aqui como, e aí eu acredito nessa vertente da garantia dos direitos, pensando nesse sentido, né? Que inclusive pode, quando você trata de recursos, ser um elemento importante para esse recurso que é da ordem da garantia. Eu fiquei pensando aqui como trabalhar isso no programa, que eu acredito nessa vertente, pensando que ela não está dada. Né? Como é que é seu nome? Fabiana. Bom, eu tenho certeza que não está dada, de fato. Né? Os direitos não são garantidos e vão ser garantidos por uma minoria mesmo. Mas eu acho que a atuação de uma política pública, quando ela está voltada ao indivíduo, a gente continua responsabilizando esse indivíduo na base da meritocracia. É porque ele é pobre, é porque ele é egresso, é porque ele é negro, que ele não mereceu, que a gente precisa acolher. Eu acho que atuações precisam ser contrárias. A gente não tem que lutar nesse vertente, a gente tem que tratar de fato do que a gente foi responsável nesses casos. Então, eu acho que a gente é responsável pela prisionalização e é responsável pelos efeitos disso. Então, a gente tem a responsabilidade também de tratar disso. Mas se a atuação continuar nele, a gente não muda essa vertente, a gente vai continuar buscando e correndo atrás daquela rede, né, articulando toda uma rede em todos os casos, para que seja garantido para ele, porque a sociedade é meritocrática, então a gente tem que correr atrás, enquanto a gente devia estar mudando lá atrás, sabe? Enquanto a garantia de direitos tem que ser uma problemática que precisa estar sempre voltada lá em cima. Que se isso se efetive, sabe? O crime está acontecendo lá em cima. A gente compactua com esse crime que o Estado faz, né? A gente compactua com essa transgressão e fica lá resolvendo essa transgressão no caso a caso. Voltando o nosso olhar para o sujeito, perdendo a visibilidade da sociedade, porque é uma urgência. Eu acho que é uma grande problemática da política pública, é uma grande problemática do que a gente sofre lá no nosso programa, é uma grande problemática quando eu estava trazendo a questão da mulher agredida, porque todos são casos urgentes. Então, vamos lá garantir aquele direito que essa mulher está sofrendo a violência. E a gente vive da urgência. Né? A gente vive apagando fogo. E
E aí eu escuto muito isso, né? Lá no consultório mesmo, eu tenho alguns técnicos que estão lá comigo na função terapêutica, né? Assim, se tratando lá comigo. E a fadiga deles é impressionante, porque faz para um, volta o outro ali, sabe? Volta o outro aqui, e aí estão ali pagando fogo, e aí o programa vai perdendo sentido, aí você começa a questionar os seus próprios valores, você começa a querer atuar, e começa a querer, tem muitas que falam, eu vou trabalhar em banco, que lá a pressão é um só, não tem um sujeito morrendo ali na minha frente. E a fadiga é muito grande, porque é incansável, é cansável mesmo, assim, não tem lugar para isso, a gente vai sempre apagar fogo se a gente estiver nessa direção de pensamento, sabe? Se a gente continuar achando que é nesse sujeito que a gente tem que resolver. É preciso, sim, resolver aqui, mas a atuação tem que ser lá. Então, é voltar, é mudar a direção e é sempre lutar ali para que a garantia de direito seja efetiva e seja cumprida e responsabilizar o Estado. Então, eu fico nas minhas ideias malucas, discutindo lá no laboratório, que a gente tem que entrar com ações, inúmeras ações contra o Estado em cada caso que a gente pegar. E não ficar ali tentando articular uma rede. Tem que articular assim, tem que sanar alguma coisa, eu sei que tem uma urgência ali. Mas a gente não pode deixar de lado uma outra vertente. Se o Estado não se responsabilizar por todos esses sujeitos que ele não garante o direito, a gente vai compactuar com o crime dele aqui e não vai compactuar com o outro. Sabe, a gente vai dizer, não, aqui eu não vou compactuar com eles que estão cometendo homicídios, com os traficantes lá que estão matando uns aos outros, porque isso é uma ética do desejo, eu estou compactuando com um Estado aqui que está fazendo a mesma coisa, que está matando sujeitos aprisionados, que está matando sujeitos em péssimas condições, de acolhimento ali, então não dá. Eu acho que tem que mudar assim, eu acho que a força tem que mudar de direção. Então eu concordo com você, não está garantido, concordo com você, é difícil trabalhar sem garantir isso, sem ter uma efetividade nisso, mas acho que enquanto a gente continuar assim, a gente não vai mudar a realidade, não vai ter um processo de transformação social efetivo. Mais alguém? Uma outra questão, assim, acho que quando você traz o caso do egresso que você leva e aí o sistema, os agentes, enfim, retoma ele no lugar de egresso, eu fico pensando em uma pergunta também, como que é trabalhado isso no campo da vulnerabilidade subjetiva, e aí eu não sei se a palavra, no curso da psicologia, se é isso quando é quase que predestinado o retorno. E quem diz esse retorno são muitas vezes operadores do próprio Estado, a sociedade, são os agentes. Eu fico lembrando que no trabalho que a gente estava fazendo há muito tempo na Neosogria, que era mais difícil trabalhar, não era trabalhar com os agressos, era com os agentes ao redor, falando, esse aí, ele fez isso, esse aqui, então assim, que é aquilo que te coloca nesse lugar de novo. E não sei como vocês trabalham isso, que é de quando esse lugar já está muito dado, que eu acho que esse é o desafio, assim, que eu vou voltar, tem toda uma expectativa, parece, desse retorno, assim, que para mim é um dos maiores desafios do programa. Outro dia, só para completar, minha pesquisa é lá na Estevão Pinto, e eu discutindo com a diretora de lá, porque eu não consigo concluir a pesquisa, porque eu não sei como que eu vou colocar algumas coisas, chega uma hora que você não sabe colocar, mas aí outro dia eu falando com a diretora, e aí ela vira para mim e fala assim, as presas chegam lá de volta e falam assim, ei, dona Natália, voltei. E aí ela me falou assim, o que você faz com uma pessoa dessa? Aí eu falei pra ela, assim, Natália, assusta. Porque uma pessoa que você falou, e aí eu falo de assusto, uma pessoa que volta para uma unidade prisional, balança o braço e fala, voltei, e fala que a vida aqui de fora tá mais difícil do que lá dentro, para tudo que a gente tem que descer, não é pra falar assim, tá vendo? Tá lá, quis voltar. E aí eu acho que tem isso na questão dos operadores. Além de predestinar o
o retorno, ficar um pouco esperando. A gente tem um caso de Neves, de um rapaz portador de sofrimento mental que foi colocado na rua. A gente estava tentando articular para acompanhar a saída dele. Colocaram ele na rua numa noite e tal, não sei o quê. E aí a gente você sabe onde está esse moço, porque ele não chegou na casa dele, porque ele inclusive era portador de sofrimento mental. A assistente social da unidade vira e falou assim, preocupa não, daqui a pouco ele volta. Entendeu? Então, assim, é isso, é mais do que uma predeterminação, é uma confirmação, parece que quando aquele sujeito volta, e eu não sei se é mecanismo de defesa do trabalhador, porque quando esse sujeito volta, ele deveria dar um tapa na cara da gente, falar assim, putz, falhei, mas não volta como se tivesse confirmado que o problema é dele e que eu tô isenta. E eu fico tentando entender. E assim, eu tô te falando isso, quando eu cito a Natália, eu tô falando de uma das profissionais que eu conheço dentro do sistema, que é das mais engajadas ainda. Eu nem tô falando do funcionário padrão. Né? Então você imagina ainda o padrão. Ô Dani, mas isso é uma coisa super comum. Ninguém volta com um sentimento ruim, não, acha uma coisa, vira uma coisa cotidiana. Em um ano eu cheguei a ver pessoas virem e voltarem 5 vezes. Mas você acha assim, mas assim, você acha o cotidiano, tipo, porque tem gente, supostamente, isso inclusive foi um discurso de anos e anos e anos, que mulher gosta de apanhar, não é? Tem gente que fala que, inclusive, apanhar pimenta o amor e tudo mais, assim. Então, não tem jeito, tem práticas, e aí tem uma lógica, inclusive, que você custa romper, tipo, a mulher que apanha do marido de dia e dorme com ele à noite, aí vem, tem um gozo aí, tem uma satisfação e tudo mais. O que me faz pensar um pouco do que ela está falando é esse compromisso da ética. Eu não posso ouvir que uma pessoa que está voltando para o sistema prisional, por mais que ele esteja, sabe aquela música do rir de tudo é desespero, sabe? Eu acho que é desespero, Gui, sabe? Assim, eu entendo, eu sei que é uma vivência, tem um jovem, o Robert, que foi preso, a gente chegou na unidade, achou que ia encontrar ele chorando, ele falou, tô liderando a minha cela. E aí a gente voltou pra casa murcho, do tipo, né, fez pirivisa e esperar ele chorando lá e tal. Mas eu fico pensando, o que é isso? Esse sujeito que encontra um lugar no sistema, sabe? Rodando mais igual assim, quem trabalha já desacredita daquilo. E o egresso, assim, a grande maioria, eu te digo assim, em torno de 80% a 85%, é envolvido com crack. Então não consegue largar esse vício. Já não tem mais contato com a família, que a família ou desistiu ou já não tem mais. Então a única solução é ficar na rua. Então é um processo muito previsível. É voltar para a rua, ou vai roubar para usar droga, ou vai fazer um primeiro roubo para ter uma quantidade maior de dinheiro e vai comprar uma quantidade grande de drogas suficiente para ele poder vender e sustentar o seu vício. Então é uma coisa muito previsível. Inclusive, A maioria vai voltar ou para o entorno da Pampulha ou para o centro. Então a grande maioria é o comum deles. Lá dentro se usa muito o termo que eles ficam lá dentro e vêm aqui só tirar uma férias. Ir na rua é só tirar uma férias para poder voltar lá para dentro, entendeu? Ou muitos usam droga tanto tempo que está tão debilitado que fala que vai para lá engordar, melhorar, ficar bem de novo para poder voltar para a rua. Isso mesmo, Guilherme, lá eles falam muito assim. Ai, tô seco, tô precisando voltar pra lá pra comer um pouquinho, pra engordar, pra voltar de novo. Entendeu? Mas esse é o Então, isso é o muito eu acho que é triste quando a pessoa que trabalha aceita isso bem. Mas para eles é o comum. Eu acho Porque que já não tem. Acho que outra solução já não enxergam. Mas eu estou problematizando isso, assim, que eu acho que essa distinção de quem opera ou de quem está do lado de cá, de que são eles, de que somos nós e que somos eles, sabe? Ou elas. Essa nomeação do outro como se o outro fosse algo que funciona por lógicas completamente diferentes, assim. E aí eu fico pensando, igual, né, eu acho que quando o Leandro apresentou isso, mas somos nós, entendeu? Assim, a partir do momento em que é possível, e aí eu fico pensando enquanto Presp também, mas não vou entrar muito nisso, assim, o que é isso, inclusive, de você criar um programa
que é muito bacana, que tem recursos humanos e tudo mais, mas que não tem recursos fundamentais para poder de fato romper com algum ciclo, e você de novo virar e falar assim, foi ele passou pelo Presp e ele não quis, porque a equipe é tão legal. Então assim, eu tenho, e aí eu faço mesmo, eu não, de forma alguma, eu invalido o que a gente faz, eu acho que a gente faz de uma forma bem bacana, mas eu tenho essa ambiguidade que eu acho que é o que eu discuto com a Thaís, assim. A Thaís está no lugar da pesquisa, eu estou no lugar da política pública e da pesquisa. Isso é quase uma esquizofrenia. Porque quando eu olho na prática da política pública, eu consigo dizer que o que a gente faz é muito bacana e a gente faz com coração, com vontade, com competência técnica. Mas enquanto eu olho da lógica da pesquisa, eu falo que o que a gente faz é maquiar uma realidade e imputar de novo ao sujeito a responsabilização por um sistema que é falho em todo sentido. E isso deixa num conflito, sabe? Assim, de virar e falar assim, é isso, assim. E aí eu acho que a gente tem maturidade para compartilhar esse conflito e virar e falar assim, é isso. Porque senão a gente não pode achar que a gente também está fazendo a nossa parte de uma forma... A gente está fazendo a nossa parte porque todo mundo precisa comer, porque todo mundo precisa trabalhar e tudo mais, não sei o quê. Mas a gente também tem que duvidar da parte que a gente faz. Porque às vezes a gente também está fazendo uma parte tendenciosa, né? E aí, de novo, enfim. Mas é por isso que não Vamos fazer as dorme, duas, que aí depois eu falo. Mas só queria dar um outro exemplo também, depois falando do Congi. Um exemplo, assim, a gente tem um egresso que ele é acompanhado em Santa Luzia, mas assim, quando ele saiu da APAC, ele ficou lá do lado de fora. E aí ele não queria sair de jeito nenhum. E aí a gente vai conversar com ele e ele fala assim, mas aqui é a melhor casa que eu já tive na minha vida, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. É a melhor casa, né? Ele nomeia a APAC como a melhor casa que ele já teve. Assim. E aí a gente fala com ele, mas aqui não é uma casa. Ele fala assim, não, mas pra mim é uma casa. Aí claro que ele foi desconstruir isso, mas é uma pessoa que já é um menino, assim, porque foi preso com 18 anos, é a única casa. Mas é uma pessoa que ficou em trajetória de rua, os outros lugares que ele passou, ou os outros lugares que ele chama de casa também foi abrigo, ou as casas de liberdade de internação, que é uma trajetória que desde a adolescência ia e voltava até que se prisional, fazer 18 anos, roubou 2 e alguma coisa na padaria e foi pra APAC e ficou lá. Mas é isso, assim, pra ele, a referência que ele tem de casa é o próprio sistema, ele não tem outra casa, né? É uma instituição que é a casa dele. E é muito difícil construir isso se é uma coisa que ele já tem, né? Desde a experiência de vida toda dele é essa. Assim. Mas uma outra coisa que eu queria pontuar, Gui, é que, assim, quando você traz essas coisas da sua experiência, né, das suas vivências, assim, eu acho que é muito também daquilo que a gente discutiu aquele dia na comissão, que você levou o texto do lápis, e aí que você falou uma frase que você falou para sua mãe, né, que para você tinha que ser... Como é que você falou? Que ele falou assim, com a mãe dele, que ele sempre, por ele ter passado pelo sistema, ele sempre ia ter que ser mais. Ele ia ter que tentar estudar mais, ter que trabalhar mais, para tirar essa diferença. Assim. E aí, no primeiro ano a gente pergunta, mas isso é justo? Assim? E aí você fala assim, não, é justo porque eu cometi um crime. A gente fala assim, mas você já não está pagando sua pena? Assim, né? E aí você, quando você pensa que isso é justo, você está naturalizando uma coisa que não é o que deveria ser, né? O aceitável que a sociedade produz. E aí a gente causa um incômodo, né? Assim, disso. Que a gente, exatamente, porque aí você vai pagar para sempre 2 vezes pelo que você, né? Que não era justo. Assim. E aí, era só para lembrar disso, assim, que eu acho que parte da mesma lógica assim, de que a gente entende que na prática isso acontece, que né, por exemplo, nesse caso é como você pagasse 2 vezes pela coisa, assim, mas não é, a gente não pode pactuar com isso, porque isso não é o que a gente acha certo. Acho que é muito... Mas é ótimo você falar, Gui, é ótimo você trazer, porque eu acho que essa experiência, assim, eu acho que o que você fala e, né, eu acho que faz pensar, inclusive, esse papel nosso de lidar
lidar com as naturalizações, sabe? Porque elas são perigosas pra gente e pro público, né? Ô, Dani, assim, igual, sobre isso, só acho que a visão é um pouco maior que o prédio. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que está nessa situação, eu acredito que a última coisa que vai passar pela cabeça dela é sair, procurar um emprego. Às vezes nem sabe da existência do prédio, porque se sabe vai lá fazer o quê? Porque não tem o documento. Vai dormir aonde? Vai comer o quê? Se procurar um emprego, para onde que ele vai depois do emprego? Então, assim, é o caminho mais fácil. Mas aí, por isso que eu tô Não é o mais cômodo, mas às vezes é o mais simples para ele. Pois é, por isso que eu falo dessa dimensão política do programa, que é não só atender o egresso, mas é também explicitar as problemáticas que envolvem o público, que eu acho que é o título do livro também, e tudo mais, assim. A gente tem que atender, e aí a gente vivencia uma série de limitações, e no âmbito da política pública do Estado, a gente entende que essas limitações, elas são típicas de uma forma de gestão governamental. Então, vou te dar um exemplo lá de 1500 Cafunga, no período feudal, quando existia escassez alimentar. O Foucault fala que foi ali que nasceu a noção de segurança. Primeiro, você precisava de um racionamento foi pensado assim, vamos racionar o alimento, né? E aí a gente garante que todo mundo vai ter um pouquinho. Aí depois fala assim, não, a gente tem que ser um Estado liberal, né? E aí nem antes mesmo que o Estado se constituísse como tal. Mas a gente tem que liberar o fluxo de alimentos. Mesmo sabendo que uns vão ter muito e outros vão ter pouco. Mas já está nessa conta que uma parcela vai morrer de fome. E para regular aqueles que vão tentar colocar um preço alto ou estocar e tudo mais, a gente cria leis para tentar regular isso. Entendeu? Então, assim, você já tem uma lógica, e aí nasce a primeira dimensão de povo. O povo são esses que vão ou morrer, ou a gente vai ter que tratá-los, porque eles não respeitam esse pacto que nós estamos... o pacto social, digamos assim. Só que esse pacto, ele foi feito para quem estava com a liberdade de mandar no negócio. Ele não era um pacto coletivo, e para o que ia morrer de fome, ninguém perguntou para ele se ele estava assinando esse pacto, não. Então, assim, eu estou falando que tem uma história que eu acho que a dimensão do programa, ela sempre tem que ser atender o indivíduo e interpelar o social em relação ao que está sendo oferecido. E aí interpelar e vai falar assim, é pouco. O que a gente está fazendo é pouco. Hoje eu não tenho condições de ofertar para esse público oportunidades efetivas de inclusão social. Eu tenho inclusão no máximo subalterna. Então, assim, se a gente não interpela isso, a gente coloca nas nossas costas e nas costas do egresso. Então, quando eu falo assim, que eu acho que a gente não pode maquiar, por isso que eu falo que é um técnico social, não é um psicólogo, não é advogado de base. E não é só porque é generalista, não é só porque, então eu sou pseudo-psicólogo, não. É que a nossa função no programa é interpelar em outras esferas também aquilo que produz esse indivíduo, sabe? Assim, e tem efeito sobre ele. E tem efeito sobre a nossa subjetividade também, que às vezes acaba naturalizando para se resguardar. Porque eu também não quero ficar doente e acredito aqui que ninguém queira. Então, estou trazendo... E a última exemplo só, para cuidar, eu sou de uma família de brancos e negros. E meu avô, que era branco, sempre falava, você tem que estudar mais. Você tem que estudar mais, você tem que estudar mais. E aí eu entendia que um dia o fato de ter estudado muito ia me colocar em situações iguais. Mas tinha uma série de defasagens e que eu, inclusive, interpelava e achava que eram minhas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz mais daquilo? Por que eu não fiz mais daquilo outro? E aí, nessa pesquisa, quando eu descobri, inclusive, o feminismo, que dentro do feminismo existem feministas negras que um dia viraram e falaram assim, olha, tem situações que não são pessoais, elas são políticas. Né? O feminismo, quando você fala de direitos iguais entre as mulheres, você não pode falar que é igual para todo mundo e nem reivindicar que todas as mulheres vão para o mercado de trabalho, porque as minhas ancestrais estão no mercado de trabalho escravizadas pelo menos há 500 anos. Então, vocês estão falando de que mulher? Né? Então, assim, tem uma mulher famosa
que interpela. Eu estava ouvindo em 1800 e pouco um discurso e o povo falando porque para as mulheres a gente precisa estender o lenço para passar na ponta de lama e tudo mais. Aí ela levanta e fala assim, então eu não sou mulher? Porque ela não se reconhecia naquilo ali. Descobrir isso, Guilherme, me fez entender que era uma dimensão política, algumas defasagens. Não era da minha vontade, nem era vitimização. Era questões políticas. E isso faz muita diferença, sabe? E esse é o meu sonho, que o egresso entre nessa dimensão política. E é muito difícil, porque eles não se identificam, inclusive, porque política para ele é político. E aí político não me serve, faz lei esquisita, blá, 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 e eles se isentam disso, acham que a Dilma é péssima, que as políticas que a Dilma propõe são horríveis, porque fica aí não sei o que, não sei o que, e deixam de interpelar. Mas eu tenho certeza que a gente chega lá e eu acho que temos terrenos muito férteis e propícios para isso, assim, sabe? Não, a gente sucumbe, mas desiste. Eu vou responder, mas deixa ela falar também, que ela está esperando. Na verdade, assim, quanto que a sua fala causa inquietação? Né? Acho que tá todo mundo meio pensando. E aí, pegando a fala do Guilherme também, eu fiquei pensando assim, né? Que às vezes a gente fala e a gente escuta muito isso, é um bate-volta. Vai, tá preso, não tá, uma semana tá, não tá. E aí eu fico pensando mesmo, assim, se ele conhece outra coisa sem ser aquilo, sabe? E qual que é o nosso papel de poder possibilitar essa reflexão para ele, de conhecer um outro? Porque às vezes não conhece mesmo, é um sujeito que estava mesmo institucionalizado a vida inteira, no serviço de acolhimento, e aí depois está na rua, e ele não sabe o que é, ele conhece aquilo ali. Então, assim, qual que é o recurso que ele tem para fazer diferente? Eu acho que isso é o que eu sempre fico pensando, assim, talvez não quer, porque às vezes é muito mais fácil para a gente falar assim, não, ele não quer, eu já ofereci para ele e não quer. E tem gente que vai precisar de você pegar e mostrar onde que é. Né? Se você vai lá e faz documento, algumas pessoas você vai ter que até empoderar, porque tem gente que não tem coragem de levantar a cabeça e ir atrás dos direitos dele. E isso é o que mais me preocupa, porque aquele que corre atrás, aquele que dá conta de bater lá no CRAS e falar assim, olha, eu tenho direito do Bolsa Família, por mais difícil que seja, esse ainda vai. E aquele que não tem coragem de levantar a cabeça e ir atrás, porque não tem recursos, porque não tem informação, e não tem nem de onde sair. Então eu fico pensando nessas questões, e pensando o quanto que é importante a gente fazer essas reflexões e perceber que quando a pessoa não tem um recurso, é mais difícil. Vai. Posso falar? Fala. Não, você me falou, eu quero só trazer um acréscimo, uma discussão aí, que a Daniela falou um negócio que eu acho muito importante. Quando eu estava na época da faculdade, a gente só produz pesquisa, a gente vive muito, e não é uma crítica pessoal a algumas coisas que você falou, a gente vive muito naquele mundo do dever de ser. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu me auto-intitulava um abolicionista penal. Eu li aqueles livros do Zaffaroni, o abolicionismo penal tem um conteúdo ético muito grande, aquilo lá é lindo, é lindo. Quando eu comecei a trabalhar no governo federal, muitos anos atrás, eu vi que a realidade é um pouco diferente. Quando você sai só da área da pesquisa e vai para a área prática, te traz uma carga de responsabilidade que nem tudo que é produzido naquele mundo mental do dever de ser é passível de ser aplicado na realidade. Um exemplo, quando alguém fala em abolicionismo penal, eu me arrepio, porque eu lembro imediatamente da escravidão, da abolição da escravidão. Eu sou contra a escravidão, pessoalmente. Eu acho que é uma coisa absurda que nunca deveria ter existido. Eu sou a favor da abolição da escravidão, mas o jeito que foi feito gera efeitos negativos até hoje, 150 anos depois. Não tem jeito de você analisar a exclusão social que o negro passa hoje sem analisar as raízes disso há 150 anos atrás. Então, quando alguém lá no gabinete, no mundo do dever ser, virou e falou assim, vamos abolir porque é o certo, e colocou 700 mil negros na rua de uma vez, sem uma mínima estrutura social de instrução, capacitação de trabalho, absorção desse pessoal, imediatamente eles criaram uma classe marginal ali, cujos efeitos negativos disso a gente tem até hoje. Às vezes eu me pergunto,
o abolicionismo penal, no livro ele é lindo, ele tem aquele conteúdo ético perfeito, mas eu vou pegar 580 mil presos hoje numa canetada e colocar na rua, eu te garanto que no dia seguinte, porque esse sistema penal que eu sou contra, que é altamente repressivo, seletista, etc. e tal, ele existiu porque houve um momento da história da humanidade que o Estado virou e falou assim: ela fez um crime com você, não vá lá matá-la, deixa que eu, Estado, eu vou assumir o monopólio do exercício da força. E aí deu no que deu. Só que eu te garanto que acho que se a gente colocar o abolicionismo penal hoje do jeito que os teóricos gostariam que fosse, amanhã vai surgir 15 empresas de segurança privada no Brasil, onde todo mundo vai pagar uma mensalidade para essa empresa e essa empresa vai executar o uso da força. Quem não se aliar a essas empresas vai virar e falar assim: eu quero tirar meu porte de arma, porque a partir de agora eu quero andar armado, porque não existe mais esse sistema de controle estatal. Então eu acho o sistema um absurdo, como você não estava aqui ontem, mas eu acho que a maioria do pessoal que ouviu eu falar concorda. Eu não concordo com o que acontece dentro das prisões, eu me considero humanista, mas me faz surgir em mim um certo temor de como vai ser essa transição. Eu acho que o mundo ideal é sem prisões, mas como que isso vai ser feito? Eu acho que o mundo ideal é sem escravidão, mas do jeito que a abolição foi feita, na minha opinião, foi errado. Então eu só trouxe essas reflexões aí para a gente pensar um pouco. Será que eu posso responder para eu não perder todas as falas aqui, né? Senão eu vou acabar esquecendo. Estou preocupada, inclusive, com a dela, que foi a primeira, eu já estou aqui tentando relembrar. Bom, eu acho importante, apesar de serem várias questões, todas versam pelo mesmo lugar, né? Todas versam pelo mesmo tempo e com a mesma compreensão. Acho que é muito interessante quando se localiza esse lugar da pesquisa, isso diz da minha escolha, né? Por que eu estou na pesquisa e não estou na política pública, mas eu tenho que me haver o tempo todo com a política pública, inclusive agora com o projeto do governo federal, com o projeto do governo estadual, em que eu tenho que tratar desse tema, né? Que eu não posso dizer lá no observatório, por exemplo, que eu sou contra as prisões. Eu estou construindo um observatório e tentando, né, de alguma forma, melhorar essas condições, o que é muito complicado para uma abolicionista penal, né? Mas isso é uma vertente, e é uma vertente importante, porque isso não está na pauta de discussão. Se a gente não pensar o abolicionismo penal hoje, ele não é pensado nunca. Se a gente justificar que não é garantido direito hoje para esses sujeitos, que o governo não faz, que o Estado não faz, a gente continua tomando ações emergenciais em função de sujeitos que estão sofrendo, né, com essa falta de garantia de direitos e trabalhando nessa perspectiva, sem alterar, sem transformar. E a minha perspectiva, eu penso que toda política pública precisa de um viés político, como a Tânia estava dizendo, mas um viés político que seja de transformação. Que toda ação com esse sujeito reverbere em uma ação política também. Se não for assim, a gente não transforma, a gente apaga incêndio. Então, me preocupa muito com isso que você trouxe, né, que muita gente trouxe. É muito comum as pessoas gostarem do sistema prisional, porque se estão gostando, o que está acontecendo aqui fora? Né, se estão gostando, por que a gente não tem outros lugares para elas? Se a questão é comida, por que não tem alimentação para elas? Né? Aquilo lá atrás não foi garantido o direito básico e a gente continua. Então vamos prender, porque aí ele tem comida, sabe? E que lógica é essa de sociedade? A gente vai continuar nesse mesmo caminho, a gente não altera, fica fatigado, fica reverberando repetições e escutando as mesmas histórias. A gente precisa sair desse traço. A minha fala aqui era nesse sentido, de que eu quero sair e quero trazer a minha difusão sempre nas minhas falas, nos meus textos, mostrar que existe um outro lugar, um outro ângulo para aquilo que está acontecendo. Importante também, acho que a fala do Guilherme foi muito significativa do lugar que ele fala, porque a gente continua repetindo, né, a meritocracia junto com ele. A gente continua dizendo, então, né, vamos lá, vamos com ele, vamos resolver isso dessa forma, eu entendo que é assim, vamos dar visibilidade só para isso, mas a gente não resolve a situação em nenhum desses momentos, percebem? A transformação não aconteceu. Ela saiu, esqueci a pergunta dela. A questão de trazer o egresso para pesquisa, né? Bom, era isso que eu ia falar da pesquisa.
não sei do egresso. Mas quando ele falou da pesquisa, o lugar que eu me coloco hoje, enquanto pesquisadora, ele é muito consciente por esse objetivo que eu tenho. E por isso que eu comecei aqui dizendo da dificuldade que, né, eu reconheço a dificuldade que é o trabalho de vocês e por isso valorizo tanto. Porque eu, na atuação lá no PAI-PJ, era muito mais fácil, porque não se esperava, numa sociedade meritocrática, que ele faça alguma coisa. A partir desses comportamentos ideais, a partir desses lugares ideais, não se espera que ele partilhe com a gente aquele traço reto lá que eu falei. E isso traz um conforto em relação às ações. Eu acho que o campo da saúde mental ele tem um ganho mais rápido nesse sentido, porque a gente não está imputando a ele a condição de negro que tem que fazer um a mais. Não. O que ele fizer vai ser fabuloso, né? A gente acha maravilhoso. Ele pinta alguma coisa, a gente coloca como uma obra artística, vai vender caro e vai dizer que isso é maravilhoso, porque não se espera, porque ele não partilha uma mesma lógica. Quando não se espera, quando a gente sai um pouco desse lugar moral, a gente tem uma atuação importante. Então, quando eu vou para a pesquisa, é justamente para tentar trazer a ética de novo. É justamente para conseguir atuar no campo da ética sem me sentir interferindo nos sujeitos, sem me sentir interferindo nessa singularidade. E é um ponto que é difícil quando a gente vai para... É a minha grande questão também. Eu sei responder para vocês, se a gente sentar e discutir cada caso, eu vou discutir com vocês cada caso e vou propor, né? Assim, claro que vai ser uma construção conjunta, mas é muito mais simples para mim propor caso a caso uma construção que demore, que tenha um tempo, mas que a gente vai chegar nessa construção. O trabalho caso a caso permite isso, porque a gente consegue escutar aquilo que é do sujeito, que não está só no traço, eu consigo sair da repetição.